Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, abençoados. Amém. Já começamos em instantes. Amém. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, Jesus, amém. Amém. Quem for entrando, dá a sua saudação aí. Dá o seu alô, o seu graça e paz. Queremos ver você aí conosco, amado. Amém. Ligado, conectado. Amém? Estamos ligados pelo coração, pelo mesmo Espírito de Deus que está em nós. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Graça e paz, Jacuísa Conceição, Jacuísa Letícia. Amém, irmã Janete. Dona Janete, graça e paz. Dona Janete, cabelinho novo, hein, Dona Janete? Toda bonitosa. Amém, amém, amém. Boa noite, povo mais que vencedor. Boa noite, povo eleito, conquistadores em Cristo. Amém. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias a Deus por sua vida, amado. Glórias a Deus porque você escolheu a melhor parte deste dia, que é estar conectado, que é estar pronto para ouvir a voz de Deus, para se alimentar da palavra. Nós estamos aqui, amados, firmes. Diga, eu estou firme em Cristo. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Vamos lá, deixa eu colocar o versículo aqui para nós, amados. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, né? O bispo gosta muito de falar essa palavra aqui, diligentemente, cuidadosamente, se esforçando, amados, se aplicando, né? Com todo cuidado, com toda atenção, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, amado, não permita que os seus ouvidos ouçam apenas as notícias aí do mundo, as coisas que as pessoas estão dizendo, e aí dessa forma você, né, se separa da graça. E diz, por que eu não posso ficar ouvindo essas notícias do mundo? Para que não haja alguma raiz de amargura, amado, que brotando vos perturbe. Amado, quando a gente fica dando ouvido às coisas do mundo, chega uma hora que a nossa vida está perturbada. Porque os nossos ouvidos não estão ligados no bom pastor, estão ligados no mundo. Então diz ali, olha, a gente não pode permitir ouvir isso para que não haja raiz de amargura que brotando nos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Porque quando a gente ouve coisas ruins, amados, qual que é a tendência? É a gente falar. Eu ouvi notícia, eu ouvi a notícia, eu vou falar daquilo que eu ouvi. Então, amado, em nome de Jesus, não podemos nos separar da graça de Deus. Amém. Não podemos, amado, nos afastar do amor de Deus. Não podemos nos afastar do corpo de Cristo. Amém? Amém. Da igreja de Jesus nesta terra. Então, feche os seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus bendito. Aleluia. O nome que a palavra de Deus diz que está acima de todo nome. Aleluia, Jesus. Nós queremos, ó Senhor, neste momento te louvar, Senhor. Sim, meu Deus. Te agradecer. Declarar ao Pai que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Que o Senhor é nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Que o Senhor é o bom pastor das nossas vidas. Aleluia. Que de ti, ó Pai, vem toda a provisão, toda a providência, todo o cuidado. Aleluia. Ó Pai, glórias e graças te damos. Porque Sim. mais uma vez nesse dia, Senhor, Amém.
O teu amor e misericórdia se renovaram Glórias sobre a Deus. nós. Aleluia. Nós te pedimos em especial pela vida do teu povo, pela Amém. vida dos teus filhos, Senhor, Amém, pelas Jesus. famílias, ó Pai, que estão na cidade de Curitiba e região, Amém. por todos os nossos irmãos que estão no estado do Paraná. Sim, Jesus. Ó Pai, te pedimos que os teus anjos estejam acampados de Aleluia. contínuo, Em nome de Jesus. ó Pai, ao redor Em de nome cada Jesus. um, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja sendo a nossa força e a nossa coragem. Aleluia. Que o Senhor esteja sendo, Senhor Jesus, o braço forte que tem nos sustentado. Amém. Declaramos paz, Em nome tranquilidade de em Jesus. cada coração, Senhor. Declaramos que a confiança, Senhor, Amém. que nós temos, ó, em Ti, Senhor, é suficiente, Senhor Amém, Jesus, Senhor. diante de toda e qualquer situação Sim, Jesus. deste mundo, Senhor. Aleluia. Porque maior é o Senhor que está em nós Amém. do que todo aquele, Glórias a tudo Deus. aquilo que Glórias a está Deus. neste mundo, Senhor. Aleluia. Nós cremos nisso, ó Pai, como o povo de Deus. Amém. E você, meu irmão e minha irmã, queridos, Amém. abençoados, Em se nome você de crê, Jesus. diga amém, Amém. diga glórias Glórias a a Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Amém. Deus. Amém. Vamos a nossa agenda, né? Aos nossos recadinhos aqui. Amém. Eu e o bispo, a gente está tentando ver se consegue adaptar as coisas aqui, amado, para que a gente tenha louvor, porque o louvor faz falta para nós. Sim. Mas para passar um louvor também que fique todo desencontrado é muito ruim, amados. Mas a gente já está se adaptando aqui, nós estamos comprando equipamentos, estamos nos preparando, né, bispo, para que a gente possa colocar o teclado aqui de novo, para que Não, possamos sem louvar. louvor não dá, né? Mas mais um pouquinho de paciência, né, Amém. amados? É um pedido que nós fazemos aí para você, né, que tem nos acompanhado e você que faz parte dessa igreja. Paciência, amado. Perseverança, né? Amém. Não há tribulação que possa nos parar. É verdade. Né? A palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar. Sim. Perseverar. Perseverança vai nos levar à esperança. E a esperança Amém. que nós temos no Senhor jamais será frustrada. É verdade. Fique firme, Amém. dedique tempo da sua vida Em nome de Jesus. para a tua intimidade com Cristo, neste momento que estamos com a igreja temporariamente impossibilitada de estar aberta, temporariamente estamos em lockdown em Curitiba. Durante esse período, agarre-se mais ao Senhor, amado. Encha a sua mente e o seu coração da palavra. Verdade. Da palavra. Amém. Amém? É tempo de se voltar para Deus. Amém? Amém. Então vamos à nossa agenda. Amanhã nós temos o nosso Conexão em Graça. Glórias a Deus. Amém? Às 20 horas. Se prepare para isso, se programe para isso, amados, porque a única forma nesse momento de nós estarmos juntos é aqui. Você está aí participando conosco, nós estamos aqui e a gente vai se falando dessa forma. Amém. Então, glórias a Deus, amados, porque hoje em dia nós temos essa ferramenta, né? Verdade. Como eu disse outro culto aqui, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu e o bispo tínhamos que assistir por uma fita cassete, né? Ouvir só por uma fita cassete. Imaginar o culto, né? Mas hoje nós temos essa facilidade, você está nos vendo, né? Vocês estão nos vendo aí. Não estamos vendo vocês, mas estamos vendo a sua participação aqui, amado. Então, fique conosco até o final. Vai convidando pessoas aí para participar com você, em nome de Jesus. Porque Amém. Deus tem algo muito precioso para nos falar nesta noite, amém? Amém. Então, amanhã, às 20 horas, nossa Conexão em Graça. Domingo, nós temos o culto da família, amado. Não perca nenhum culto. Não durma até mais tarde, amado. Nós temos que nos esforçar para isso, né? Não podemos deixar esmorecer, não podemos desistir, diz a Bíblia, mas nós temos que avançar, né? Nós temos que ser persistentes, perseverantes, porque, amado, esse tempo vai acabar. Daqui a pouco tudo passou e a gente vai ter apenas lembranças desse tempo que nós vivemos. Então, nesse tempo que estamos vivendo agora, a gente tem que viver com qualidade espiritual, amado, com qualidade familiar, com qualidade dentro de casa. Amém? Com oração. Então, procure viver da melhor forma que você puder. Não olhar para a situação, mas olhar para o que Deus tem para nós. Aleluia. Amém? Maravilha. Toda segunda-feira agora nós temos nossa live de oração,
né? Um momento muito precioso para nós. Amém. Nesta segunda-feira agora, nós tivemos a live, foi uma bênção. Nós inauguramos, né? Nós amamos, né, Bispo, ter feito essa live logo cedo, acordamos cedinho, eu e o Bispo, 15 para 6 da manhã a gente já estava de pé. E foi muito bom, e nós falamos sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdade. Então foi uma bênção, amado. Se você não assistiu, vai lá no Instagram, o Bispo deixou salvo lá. Nós dissemos que não íamos deixar salvo, mas está lá, amado, para que você comece a se acostumar. Depois a gente não vai deixar mais, mas até que você se acostume que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, live de oração. E é muito importante, amado. Amém. Domingo nós estamos juntos, né? A nossa semana, você sabe que ela começa no domingo, né? Ela não começa na segunda-feira, ela começa no domingo, né? O jeito certo da semana é no domingo, segunda, tá? é o segundo dia. Porque é segunda, né? Então, domingo estamos juntos, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os membros dessa igreja, né? Principalmente agora, neste momento onde estamos aí virtualmente ligados, né? Quero dizer a todos aqui do fundo do meu coração, estamos morrendo de saudades, amado, de estarmos juntos, né? De congregarmos, nós que somos pastores, que entendemos o nosso chamado, amado, nós entendemos que nós não somos pastores de YouTube, nós não somos pastores de rede social, né? Ainda que isso seja um recurso maravilhoso, nós precisamos estar próximos, precisamos estar juntos, mas é um momento atípico, tá? Então, no domingo, amado, nós estamos juntos. E na segunda-feira, qual é a proposta, né, dessas lives de oração? É nós nos cobrirmos aquela semana que nós vamos enfrentar com oração. Amém. Nos blindarmos naquela semana com oração. Minha sugestão, meu irmão, não perca este momento. Minha sugestão, minha irmã, coloque isso como uma atividade importante na tua agenda. Amém. Aliás, a tua agenda, né, principalmente agora, tá todo mundo home office e fazendo as atividades como pode, coloque a agenda da tua igreja como prioridade na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que esses momentos, né, de interação, de ouvir a palavra, de reflexão, de oração, vão te fazer mais fortes ainda. Amém. E lembrando, né, que de manhã, então, às 7 da manhã, na segunda-feira, nós temos a nossa live de oração. Isso. E às 21h15, nós temos uma live com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Isso. E nós assistimos também, né? E foi, olha, mas nós estamos no mesmo espírito, porque o apóstolo falou sobre coragem. É verdade. O apóstolo falou sobre não ter medo, que o medo paralisa, né? Então, amados, estamos no mesmo espírito. O Espírito Santo de Deus confirmando, né? Apesar de estarmos à distância, né? A distância do nosso apóstolo, a distância de você, povo de Deus, amados, nós estamos no mesmo espírito. É verdade. Né? Um espírito de esperança, um espírito que crê, amado, na vitória, amém, que tudo vai passar, amém? Então esteja conosco toda segunda-feira, de manhã e à noite, amém? O que mais, Bispo? Tem mais algum recadinho? Só isso. Vamos receber todos aqueles que estão conosco. E hoje, né, eu tenho meu pai e minha mãe conectados conosco também. Pai, mãe, um beijo para vocês aí. Bado e Bada, graça e paz. O meu cunhado abriu um Face, né, Bispo? Uma conta no Facebook para eles. O Oswaldo está no Facebook, que medo. Só para assistir o culto. Então, glórias a Deus pela vida de vocês aí. Eu sei que tem conosco, que nunca aparece aqui, o irmão Renato e a irmã Sandra, diaconisa Ana e a Carol. E temos aqui, né? Vamos ver, né, Bispo, quem está conosco? Sim. Diaconisa Meire, presbítero Beto, diaconisa Conceição, diaconisa Letícia, não sei se o diácono Yuri está trabalhando hoje, mas estamos aí. Irmã Janete, glórias a Deus. Sandra e Milton, nossos amém, amados, glórias a Deus. Pastor Eli, Dino, Esther, João, glórias a Deus, saudade de vocês. Amém. Quem mais? Vamos ver aqui. Diaconisa Carmen, glórias a Deus. Irmã Marlene Lépica, glórias a Deus. Graça e paz, abençoada.
Juscelia está conosco, Sônia Malucelli, glórias a Deus pela sua vida, Sônia, pelos testemunhos também. Glórias a Deus, a Sônia mandou um testemunho, nós estivemos orando pela família, né, pelo filho, e a família eram em 5, estavam todos com Covid, estão curados, graças a Deus, isso é bênção do Senhor, nós temos que testemunhar, amados, dos feitos de Deus. Nenhum mal toca no seu cara. Mal. Amém? Quem mais? Só isso, né, Bispo? Isso. Amém. Você que vai chegando aí, mais alguém vai dando aí, seu oi, né? Isso, vai dando seu oi, seu olá, vai colocando aí seu pedido de oração, se a gente conseguir, a gente já anota aqui para estar orando no final. Então, glórias a Deus, amado. Convide as pessoas para estar com você aí, para que você ouça a voz de Deus nesta noite, amado, em nome de Jesus, e aprenda algo do Senhor. Vamos lá ao nosso momento administrativo, né, Bispo? Isso. Vamos lá, a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui o nosso versículo do ofertório. Amém. Diz assim, deixa eu colocar aqui para vocês verem, que é mais fácil, né? Em Levíticos 25, 18 e 19, a palavra de Deus diz: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar. E nela habitareis seguros. Amado, creia nessa palavra. Olha, observai os meus estatutos, guardai. Ou seja, o Senhor está dizendo, nós temos que obedecer aquilo que o Senhor diz. Né? E esse momento, amado, da gente semear, plantar, da gente fazer prova de Deus, é um momento importante para nós, porque nós estamos, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos dizendo, Senhor, eu obedeço a tua palavra, eu creio no que o Senhor diz, a tua palavra não volta vazia, o Senhor cumpre, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer que vai acontecer e se arrepender e não acontecer. Não, nosso Deus, amado, ele fala, ele cumpre. E diz aí, olha, a terra dará o seu fruto. Amado, aquele que planta, aquele que é fiel. Quem é fiel tem provisão. Amém. Tem bênçãos acumuladas, diz a Bíblia. Quem é fiel, amado, tem colheita boa, tem colheita multiplicada, tem a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Amém. Quem é fiel ao Senhor, amado, habita seguro, tem paz, descansa, amado. Porque às vezes nós vemos pessoas que não têm paz. Às vezes as pessoas, elas deitam e ficam preocupadas, elas não dormem e vivem uma vida de preocupação. Por quê? Porque não semeia no Senhor. E é em todas as áreas, amado. Não estou falando só na vida financeira. Estamos aqui tratando de um momento administrativo, sim. Mas, amado, tudo que nós plantamos na nossa vida, nós colhemos. Então, nós temos que pensar nisso. Quem é fiel não se abala com nada, amado. Quem é fiel, independente das circunstâncias, quem planta a sua semente, tem certeza, não se abala. Aquele que planta, que é fiel, ele não teme o dia de amanhã. Ele pode confiar, né? Pode confiar no Senhor, pode confiar em dias melhores, amém, né? Nós estamos aqui rodeados de más notícias, né? No mundo, né, mas nós acreditamos que há dias melhores. Amém. Né? E a palavra aqui também diz, né, Bispo? Observai, quer dizer, é para a gente refletir, guardar, né? Mas há um verbo importante aqui, descumpri-los. Né? Então não adianta nada observar a palavra, guardar a palavra, não cumprir. Não praticar, né? Tem que praticar. Né? A vida cristã genuína é uma vida de prática. Amém. Né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Amém. E nós estamos aqui com algumas ofertas, algumas sementes, alguns dízimos, né? Nós temos aqui a oferta do Renato e da família dele, glórias a Deus pela vida de vocês. Amém. Do André e da Juliana, né? Que entregaram no domingo, depois do culto. A gente só conseguiu ver depois, mas está aqui, a oferta da semana. E a nossa oferta também, do nosso coração. Temos aqui, amados, então, glórias a Deus por isso. Eu gostaria que você orasse agora conosco, amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos colocar essas sementes, a bênção de Deus, né? Colocar essas sementes debaixo de oração.
Senhor Jesus, queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, Jesus. pela vida do teu povo. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós tem a oportunidade de plantar. E a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos dá a semente para semear, Senhor. Obrigado porque o Senhor também nos dá o pão, a provisão, Senhor, dos nossos celeiros. Deus. Aleluia. Mas o Senhor nos dá a semente para semearmos. Sim, Jesus. E essa semente, ó Pai, caindo em terra boa, diz a tua palavra, ela germina. Amém. Ela frutifica. Aleluia. Ela prospera, ela dá frutos de forma multiplicada. E é isso, ó Pai, que pela fé, com a nossa mente espiritual, nós declaramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos pela fidelidade do teu povo, Senhor. Pela vida de cada membro dessa igreja. Amém. Que tem dito continuamente: amém, Jesus. Eis-me aqui, Glórias Senhor. A Deus. Eis-me aqui. Sim, Pai. Tem colocado a mão no arado amém. E não tem olhado para trás. Glória a Deus. O Senhor possa continuar nos fortalecendo, amém, Senhor. Jesus. E que possamos ver chuvas de testemunhos. Aleluia. Chuvas de testemunhos, ó Pai, de quanto o Senhor é bom. Aleluia. Do quanto o Senhor é maravilhoso Glórias em nossas vidas. Aleluia. E em especial também, Senhor, amém. Nesta área que são as nossas finanças, Senhor. Sim, Jesus. É a provisão do nosso lar, é a provisão da nossa casa amém. E da nossa família. Glória Declaramos a segurança de Deus sobre esta área, amém. No nome de Jesus. Nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Glórias a Deus. Amém. Muito abençoado, né? Amém para nós, né? Amém. Em nome de Jesus. Você liga para mim, bispo? Amém. Antes da gente, enquanto o bispo vai ali ligar, nosso Instagram, estou lendo ali que a Juscelia disse: a minha sobrinha fez o teste do Covid e deu negativo. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amada Ju. Glórias a Deus por isso. Amém. Vamos continuar, né, amados? Contando os testemunhos aqui. Vamos continuar falando do que Deus tem feito, amado. Porque as pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito, né, na nossa vida. As pessoas precisam se alegrar também conosco. Amém? Amém. Então vamos à nossa palavra. Vamos ao tema desta noite. Deixa eu pegar aqui, que como eu tenho muita coisa aqui para comandar, amado, tem um monte de coisa aqui, ó, para a gente usar. Vamos lá, amado. Fica até o final aí conosco. Vai dando seu alô, vai participando desse culto, vai confessando a palavra, porque Deus tem coisas extraordinárias para falar conosco nesta noite. Amém? Nosso tema de hoje, vamos lá? Rumo ao nosso futuro. Amém. Amado, você crê que Deus tem um futuro grandioso para você? Eu creio. Amém? Diz a palavra do Senhor lá, em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Então nós vamos orar agora. Feche os seus olhos aí. Leve seu pensamento cativo em obediência a Cristo. Amém? Deus vai falar ao seu coração. Senhor Jesus, obrigada por esta noite bendita. Obrigada pelo teu amor, Senhor Jesus, que está em nós, pela tua graça que nos sustenta, Senhor. Obrigada porque tu és bom. Tu és bom o tempo todo, diz a Bíblia. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está agindo nesse momento nas nossas vidas. O Senhor está abrindo os nossos olhos para nos atentarmos ao que o Senhor vai falar nesta noite. O Senhor está abrindo os nossos ouvidos de ovelha. O Senhor está transformando a nossa mente agora. Está preparando a nossa terra boa, o nosso coração, para nós recebermos essa palavra que vai cair na nossa terra boa. Ela vai germinar e vai dar frutos. E nós não vamos ficar apenas com esse conhecimento. Nós vamos praticar esse conhecimento para que as coisas aconteçam na nossa vida. Para que nós saiamos de onde nós estamos e possamos caminhar rumo ao nosso grande futuro. Ao futuro maravilhoso que o Senhor tem para nós. Porque a tua palavra diz, deveras haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Nós cremos nessa palavra, Senhor Jesus. Ainda que o mundo diga o contrário, nós cremos naquilo que vem de Deus, na palavra, nas promessas que vêm de Deus.
Portanto, usa-me agora, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua e que tu cresças em mim, Pai. E que as tuas ovelhas ouçam a sua voz. Não olhem para mim, mas para ti, Senhor amado. Que nós recebemos e tomamos posse do que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Vamos lá, a palavra do Senhor. Igreja amada do Senhor, igreja bendita de Deus, povo eleito, predestinado, ovelhas preciosas do aprisco de Cristo, salvos, escolhidos, restaurados por Deus, renovados pelo Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Então, eu quero começar falando, amado, que existem 3 estágios na vida de um crente. Eu quero que você vá anotando aí, porque Deus tem algo precioso para falar conosco, né? Para falar comigo, com você. Deus tem coisas extraordinárias para nós entendermos. Amém? Então, anote aí quais são os 3 estágios da vida do crente. Primeiro estágio é do insuficiente. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio é o estágio do suficiente. E o terceiro estágio é o estágio mais que suficiente. E nós vamos entender aqui. Então, a pergunta é, quero que você reflita agora, amado. Quero que você pense. Em qual desses 3 estágios você está vivendo hoje? Insuficiente, suficiente, mais que suficiente, amado. E quando eu falo isso, eu falo em todas as áreas, tá bom? Para você entender. Na vida financeira, na sua família, no lugar que você está, na situação aí que você está vivendo. O que você está vivendo, amado? Vamos pensar assim, olha, diante de tudo que você já recebeu na sua vida, de Deus, seja sincero e responda isso agora. Você está vivendo um cenário de insuficiência, suficiência ou mais que suficiência? Você tem que entender isso. Amém? E eu estou dizendo isso por quê, amados? Porque a partir desse novo tempo que nós estamos vivendo, e eu digo novo tempo, amado, porque nós estamos vivendo um novo tempo, né? Novas situações, coisas que nós nunca vivemos, é um novo tempo. Um tempo de adaptação, um tempo de renovação, um tempo de restauração. Então, é um novo tempo. Então, nós vamos, a partir desse novo tempo, nos preparar para viver o quê? O terceiro estágio. O estágio do mais que suficiente. Escreve aí, amado, para eu ver que você está prestando atenção nessa palavra. Diga aí, mais que suficiente. Porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Você crê que Deus tem isso para você, amado? Mais que suficiente? Escreve aí, mais que suficiente. Então, nós como igreja bendita de Cristo, nós temos que sair, amados, de uma vida teórica e partir para uma vida prática. E nós, o ano passado, nós falamos muito, amados, sobre reinar em vida através de Jesus Cristo. O que é reinar em vida através de Jesus Cristo? Amado, é praticar a palavra. Amém? Reinar em vida é praticar a palavra. Então, vamos pensar, amado, porque não tem sentido nenhum eu ter todo o conhecimento do mundo, porque hoje nós temos aí a nossa, aberto para nós um monte de conhecimento, né? Então, o que adianta? Não tem sentido, amado, eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não pratico, eu ter todo o conhecimento da palavra de Deus, ter toda uma Bíblia, nossa, que ali tem de tudo, para todas as áreas da nossa vida, tem na Bíblia. O que adianta eu ter todo esse conhecimento e não praticar? Porque vamos pensar, amado, só conhecimento adquirido, ele vai gerar uma obesidade mental. Os estudiosos estão falando sobre isso aí fora hoje. Obesidade mental. Lembra quando eu falo da ovelhinha gorda? Aquela que só come e não faz nada? Ela fica parada, ela só fica engordando. Então, obesidade mental. Conhecimento. Só que eu não pratico o conhecimento. Então, amados, as pessoas têm obesidade mental hoje, porque elas abrem as redes sociais, amado, e tudo que elas quiserem pesquisar, sobre tudo, elas adquirem conhecimento ali. Eu quero saber sobre prosperidade, eu quero saber sobre tudo, amado, sobre a área da saúde, sobre a área familiar,
tudo que você quiser hoje, você encontra nas redes sociais, você abre ali o seu computador e tem muito conhecimento. Mas a questão é, amado, o que é que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que temos recebido? Quero que você pense nisso. Porque o conhecimento só adquirido, ele não serve para nada. Ele tem que ser praticado. E quando eu recebo, amado, conhecimento e eu pratico, vamos prestar atenção aqui. Quando eu recebo conhecimento e aí eu pratico, aí ele já não é mais conhecimento. O que ele se torna? Ele se torna sabedoria. Anota isso. Diga assim, escreve aí. Conhecimento praticado se torna sabedoria. E Salomão fala muito de... Olha, Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, né? Então, amados, nós vamos ser uma igreja prática. Nós vamos ser uma igreja que vive a palavra. Nós vamos ser uma igreja, amado, que não vive de forma religiosa. Nós falamos alguns cultos sobre isso, sobre quem é o religioso. Vai lá na nossa página, no YouTube. Pegue conhecimento lá, amado, sobre os cultos, sobre tudo que nós já falamos. Não podemos ser religiosos, bater cartão na igreja. Não, amados. Nós não podemos ser, então, viver como uma igreja religiosa. Não podemos viver como negligentes espirituais, né? Apenas ouvintes. Não, amados. Nós temos que ser operosos praticantes da palavra. Escreve aí, operosos praticantes. Não religiosos, amados. Nós queremos ser pessoas praticantes da palavra. Então, amados, nós cremos que existe uma terra prometida para todos nós. Existe uma Canaã para você e para mim. Existe, diga, eu recebo essa palavra. Existe, amado. Existe uma Canaã para nós. Então, nós estamos entendendo aqui que há 3 estágios na vida do crente. Insuficiente, suficiente e mais que suficiente. E pode ter alguém nesse momento que pode dizer assim para mim, mas bispo, olha, eu analisei, eu refleti aqui, e bispo, olha, eu estou nesse estágio aí do mais que suficiente. A minha vida tá top das galáxias. Eu estou vivendo, olha, o melhor, o super power, hiper, mega. Amém, glórias a Deus por isso. Eu creio que se há pessoas que estão nesse estágio, amado, permanece firme. Você tem que permanecer firme aí, amado, onde você está. Praticando a palavra. Por quê? Porque nós vamos caminhar rumo ao nosso futuro. Futuro brilhante, amado. Futuro grandioso. Futuro com muita provisão de Deus. Rumo àquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos andar segundo a nossa vontade, mas vamos caminhar rumo ao que Deus tem para nós. Então, para que você continue nesse estágio, amado, para que você não retroceda, é preciso vigiar. Então, agora eu quero que você escreva aí. Diga assim, olha, é preciso vigiar. Nós não podemos ser negligentes. Nós não precisamos, amados, nós precisamos ser operosos praticantes. Não podemos ser negligentes. Amém? Nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis aos preceitos de Deus. Para quê? Para viver uma vida com o mais que suficiente. E pode ter alguém também, né? Podem ter pessoas aqui que vão dizer, bispa, eu estou no insuficiente, não está dando, bispa. Ou, bispa, eu estou no suficiente, é aquilo, né? O que eu ganho é o que eu pago de conta. Amado, o estágio do suficiente é aquele estágio, tá dando. Vamos lá, estamos caminhando, tá indo o negócio. Se você está num desses 2 estágios, amado, quero que você saiba, quero que você creia da parte de Deus, que Deus quer te tirar dessa situação. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo, amado. Deus quer te tirar desse estágio, porque o que Ele tem para você é mais, é infinitamente mais. Diga aí, o que Deus tem para mim é infinitamente mais. Então, amados, o que Deus tem para nós, filhos de Deus, não é uma vida no suficiente.
ganhar para pagar conta, ganhar para não faltar ali. Não é isso, amado. Deus tem algo muito maior. Então, se a sua mentalidade não mudar, você tem que saber que você nunca vai experimentar o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. O quê? Você nunca vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E todos nós queremos viver a vontade de Deus, sim ou não? Eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, amado. Mas para nós vivermos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós precisamos ter uma renovação, metanoia, transformar, amado, renovar os meus pensamentos. É isso que nós precisamos. Amado, para eu viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, eu não posso me conformar com o que o mundo oferece, com o que o mundo dá, com o que o mundo dita. Não posso, amado. E olha, nunca foi mais verdadeira essa palavra do que nesse momento que nós estamos vivendo. Não vos conformeis com este mundo, com as coisas que o mundo está ditando aí, amado. Não se conforme. Não podemos nos conformar. Mas nós temos que renovar a nossa mente. Por quê, amado? Porque o mundo vai dizer que você tem que ficar como você está. O mundo vai dizer assim, você está vivendo no insuficiente, para você tá bom. Você está aí no suficiente, tá ótimo, tá bom demais. Mas, amado, eu quero te dizer, não é isso que Deus tem para nós. Essa não é a voz de Deus. Essa não é a vontade de Deus. O que Deus tem para nós é o mais que suficiente. Amém? Por quê? Porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda nesta terra. Deus nos chamou para estarmos sempre por cima e não por baixo, amados. Deus nos chamou para emprestarmos e não tomarmos emprestado, amados. Deus nos chamou para governarmos nesta terra, para reinarmos em vida através de Jesus Cristo. É nessa terra, amado, como eu disse, né, alguns cultos atrás, lá sobre reinar em vida. Não vamos reinar em vida já está dizendo em vida. Não é na glória, é em vida, é aqui. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos tornou mais que vencedores. Então, eu estou aqui da parte de Deus, amado, te dando um ânimo, para que você quebre toda a crença errada. Em nome de Jesus, amado. Para que a sua mente seja transformada aí. Toda vontade que não é de Deus tem que cair por terra, amado. Tem que ser eliminada da sua mente, porque, amado, nessa hora, o inimigo pode lançar um dardo dizendo que isso não é para você. Ele pode dizer, não escuta o que essa bispa aí está dizendo, não. A sua vida tá boa, tá tudo bem. Claro que você não vai passar para um outro estágio, não. Você vai ficar nesse estágio aí que você... Amado, não permita brecha na sua vida. Amém? Existem algumas mentalidades. E a primeira mentalidade é aquela do povo quando estava no Egito, amado. Vamos nos lembrar um pouquinho dessa história do Egito? Quando eles estavam no Egito, eles tinham uma mentalidade do estágio insuficiente. Por quê? Porque era uma mentalidade de escravo. O que o escravo tem, amado? A insuficiência. Ele não tem nada. Ele tem apenas o que lhe oferece, o que lhe dão ali. Então, aquela era a perspectiva de vida que eles tinham. Pensa aí o que é uma vida de escravo, amado. Pensa aí quando você vivia no mundo. Nós vivíamos como escravos. Então, enquanto eles estavam presos, eles estavam debaixo de um sistema, do sistema de Faraó. Eles eram escravos e a mentalidade deles era de insuficiente. A segunda mentalidade é quando esse povo sai do Egito e vai para onde? Para o deserto. Aí essa mentalidade começa a ser transformada de uma mente de escravo para uma mente de peregrino, porque ali eles estão numa peregrinação, estão caminhando ali. Então, a mentalidade deles era o quê? Quando estavam no deserto, apenas do suficiente. Então, eles pararam nesse estágio do suficiente.
Eles eram escravos, era uma mente de insuficiência, era isso que eles viviam, a insuficiência. Foram para o deserto. Deserto era o quê? Suficiência. Anote aí, amado. Anote aí. Egito, escravo, insuficiência. Deserto, peregrino, suficiência. Anote aí. Então, amados, Deus nos tirou do Egito. E agora ele quer tirar todos os filhos dele também de um possível deserto, amado. Porque o deserto não é o nosso lugar. Escreve aí, o deserto não é o meu lugar. Deus não quer que você viva só do suficiente. Por quê? Porque ele tem uma terra prometida para você. Ele tem uma Canaã maravilhosa que manda leite e mel, amado, para você. Uma terra maravilhosa. Então, viver em qualquer estágio, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, amado. Viver em qualquer estágio que não seja o mais que suficiente é viver fora da vontade de Deus. Opa, bispa, como assim, bispa? Estou te falando, amado. Por quê? Porque Deus quer que você viva o mais que suficiente, amado, em todas as áreas. Você tem que pensar nisso. Não é só no financeiro, amado. Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida aí, amado, seu físico? Como é que está a sua vida mental? Como é que está a sua vida emocional? Não pode viver de insuficiência, amado, emocional. Não pode. Nós temos que viver o mais que suficiente. Como é que está a sua vida com a sua família? Ah, bispa, eu estou na insuficiência aqui com a minha família. Então pensa, amado. Deus quer que você viva o mais que suficiente em todas as áreas da sua vida. Então escreve aí, mais que suficiente em todas as áreas. E isso, amado, não é soberba, não. Isso é uma mensagem bíblica. Deus quer que o seu povo desfrute de uma terra, da terra prometida. E nós somos o povo de Deus. E esse povo de Deus foi escravo por muitos anos. Vamos pensar aí. Pense você, quanto tempo você foi escravo do mundo? Talvez alguém ainda esteja sendo escravo, amado, ou esteja no deserto. Muitos estejam no deserto nesse momento. Mas o Senhor tem algo para a sua vida, amado. Só que você precisa tomar posse disso. Você precisa crer nessa palavra. Que o que Deus tem para você é mais. Então escreve aí, diga assim, o que Deus tem para mim é mais. Então Deus está te preparando, Deus está te capacitando, amado, para que você rompa com os seus limites. Porque você sabia, amado, que a única pessoa que nos limita somos nós mesmos? Nós mesmos nos limitamos. Então, Deus está te preparando, está te capacitando para que você viva aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você planejou. Eu falei isso aqui a semana passada, amado. Às vezes a gente fica fazendo planos e mais planos e mais planos, e Deus falou, opa, peraí, você falou comigo? Você me consultou? Então Deus quer que a gente viva os planos dele, a vontade dele. Então vamos lá para o primeiro ponto do nosso tema de hoje. Primeiro ponto, deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Primeiro ponto. Deus sempre cumpre as suas promessas. Escreve aí, Deus sempre cumpre as suas promessas. Aleluia, glórias a Deus por isso, né? Porque o homem não cumpre, mas Deus cumpre, amado. Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, Deus fez uma promessa ao nosso pai Abraão, né, na fé, e ele disse que a descendência de Abraão habitaria naquela terra preparada pelo Senhor, né, chamada de Canaã. Então diz lá em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo... Então deixa eu abrir um parênteses aqui, amado. Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Por quê? Porque o homem falha, amado. Mas Deus, ele é fiel. Então diz aí, olha, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então Deus estava ali
dando clareza para Abraão. Abraão chega em Canaã, né? E a gente conhece toda aquela história. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, seja a bênção por onde você andar, não é? O que Abraão faz? Abraão pega toda a sua família e vai, sem saber para onde ele iria. Mas ele obedeceu, amado. Aí está o segredo, obedecer. Diga aí, segredo, obedecer. Escreve isso, que existe um segredo, obedecer. Então, Abraão pega toda a sua família, pega o seu sobrinho Ló e vão para a terra que Deus mostrou. Depois ele se separa de Ló, cada um vai para o seu lugar, para o seu canto, né? A gente conhece essa história. Mas Abraão chegou em Canaã. Então, Maria, isso que eu quero que você entenda hoje. Existe uma Canaã para nós. Não é o deserto. Eu vou dizer de novo, o deserto não é o nosso lugar, amado. Existe uma Canaã para nós. Nós que somos descendentes de Abraão. E eu quero fazer aqui um retrospecto, né? Vamos entender aqui. Até quando essa descendência de Abraão viveu em Canaã? Veja lá em Gênesis 15:15, diz: E tu te irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então, olha aqui os planos de Deus se cumprindo, né? As promessas de Deus. Então, agora nós temos o quê? Abraão, Isaac e Jacó. Vamos pensar na história aqui. Estou dando uma passada geral aqui para você se inteirar. E aí, Abraão, Isaac e Jacó. Depois vem quem? O bisneto de Abraão, que é José do Egito. Nós conhecemos a história de José, não é? José teve um sonho, os irmãos de José tinham ciúmes dele, fizeram o quê? Jogaram ele no poço, depois tiraram ele de lá, venderam ele como escravo. José foi preso, José foi parar no Egito, né, lá na casa, no palácio de Potifar. E era um tempo de fome, amado. A visão de Deus se cumpre na vida de José. Ele é colocado como governador do Egito, né? Acontecem muitas coisas, muitos anos ele perecendo ali, até que se cumpra o propósito de Deus na vida dele, e ele se torna o quê? O primeiro homem depois de Faraó. Ele era um homem importante. Então, aquela família de Abraão, aquela descendência, tinha ficado lá em Canaã. E o que acontece, amado? Porque eles estavam passando fome lá. Mas o que acontece? José traz todo esse povo lá para a terra que ele morava, que ele vivia. José morre. Depois de um tempo, o faraó morre, né? E esse faraó era favorável a José. Mas o que acontece? Lá estava todo aquele povo que José trouxe de Canaã para viver ali, porque ali tinha alimento. Mas ele morreu. E o que acontece, amado, é que o povo é feito escravo por 430 anos. Então pensa, amado, eles ficaram ali vivendo como escravos por 430 anos. Aquele povo que já tinha vivido em Canaã. Vamos pensar. Gênesis 15:16 diz: Na quarta geração, então presta atenção, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, depois de 400 anos, quando Moisés levou aquele povo para o Egito, rumo à terra prometida, o que acontece? As coisas começam a acontecer. Veja lá, Atos 7:17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, pensa aí, amado. O povo saiu de um lugar, foi para o Egito, e ali eles começaram a se multiplicar. Vamos lá, Êxodo 12:40 diz: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, amado. E a pergunta é, então anote aí, amado. A pergunta é, tudo o que Deus disse a Abraão, as afirmações, as promessas, as profecias, se cumpriram? Sim ou não, amado? Sim ou sim? Sim!
se cumpriram. Escreve aí, amado, tudo se cumpriu. Escreve, amado, quero ver você participando desse culto. Não fique aí perdido em outras coisas, não. Participe aqui do culto comigo. Então diga aí, ó, tudo se cumpriu. As promessas de Deus se cumpriram. Então, assim como Abraão, nós também fomos escolhidos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Amado, você tem essa certeza no seu coração? Você foi escolhido, predestinado desde antes da fundação do mundo? Eu fui. Escreve aí, eu fui escolhido e predestinado. Então, esse mesmo Deus que fez a promessa a Abraão é o Deus que tem um plano perfeito para as nossas vidas. Amado, confessa isso, diga, Deus tem um plano perfeito para a minha vida. E essa terra prometida, amado, começa nessa terra aqui que nós estamos vivendo. Em termos espirituais, e ela vai até a nossa pátria celestial, a glória. Mas nós, amados, temos aqui um lugar para nós desfrutarmos da bênção de Deus. Então, amados, se Deus está dizendo que essa terra é uma terra que manda leite e mel, nós temos a Canaã para nós chegarmos, essa terra é a terra para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, nós não podemos, amados, nos acomodar e nos conformar com a insuficiência ou a suficiência. Deus tem mais para nós. Desfrutarmos de bênçãos. Amém? Diz Efésios 1, 4 e 5, diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa semana a gente estava vendo um pregador, né, bispo? Um influencer, que mais que ele é? Um coach? Não sei. Ele é várias coisas. Ele é pastor, ele é muitas coisas. E ele fala muitas coisas legais. É um palestrante. E a gente sempre retém o que é bom, né? E ele falou isso. Ele falou, olha, os teus dias, quando você estava na barriga da sua mãe, os teus dias estavam sendo escritos. Não, amados. Nossos dias já foram escritos antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Para ele, amado. Para que Deus nos predestinou? Para ele, não tem outro propósito. Deus nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa, maravilhosa, perfeita vontade. Então aqui está o plano de Deus para a sua vida, amado. Diga glórias a Deus por isso. Eu fico com os planos de Deus para a minha vida, amado. Eu não quero os meus planos, eu quero os planos de Deus para a minha vida. Então, creia nisso, amado, que o Egito não é o nosso habitat natural. O Egito não é o lugar onde o povo de Deus foi colocado para viver. E eu vou dizer, o Egito não é o nosso lugar. Não é, amado. Então, assim como aqueles descendentes de Abraão viveram a promessa, nós também, amados, nós temos herança em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, aleluia, glórias a Deus por isso. Aí nós vamos para um segundo ponto aqui, amados, que é como era a vida no Egito, no mundo. Queria que você, por uns segundos apenas, você se lembrasse de como era a sua vida no mundo. Como você sofreu lá no mundo, amado, as pressões que você sofreu, as situações. Pensa aí rapidamente, porque você já está transformado, você é um novo homem, uma nova mulher. É só para você se lembrar, amado, como algo maravilhoso que Deus fez na sua vida. Porque nós vamos falar aqui como que era especificamente a vida do povo no Egito. Vamos lá, primeiro ponto. Os egípcios obrigavam os hebreus ao trabalho escravo. Nós éramos escravos no mundo, amado. Escravos do sistema, escravos de pessoas, escravos de, muitas vezes, de cigarro, de bebida, de droga, de mentiras, né? Contávamos mentiras. No mundo a gente era escravo. E ali eles tinham o quê? Uma mentalidade de escravos. Por quê? Porque eles eram obrigados a fazer aquilo. O que mais? Segundo ponto. Faraó elabora um malicioso plano para destruir os filhos de Israel. Então, eles estavam no Egito, no mundo,
E eles tinham tudo debaixo de um sistema de Faraó. Amado, você está vendo? Tem mera semelhança aí com o que a gente vive hoje? O sistema, né? Um sistema político, um sistema escravizador, um sistema alienador. Alguma semelhança aí, não é, amado? Vamos lá. Próximo ponto. Os hebreus, lá no Egito, o que acontecia com os hebreus? Os hebreus eram lentamente roubados do seu senso de valor próprio e da sua autoconfiança. Amado, tá conseguindo aí perceber o que nós vivemos, o que está o nosso mundo aí fora com o Egito? Porque, amado, uma vez que alguém é feito escravo, automaticamente essa mentalidade vai sendo transformada em uma mentalidade escrava. É sutil, né? O bispo está dizendo aqui, é sutil, né? É ali uma linha tênue, né? Vai entrando devagarinho, devagarinho, como se nada tivesse acontecendo, é muito sutil. E esses sensos de valores próprios, pensa aí, amado, de amor próprio, vão sendo roubados. Por quê? Porque a perspectiva deles era o que? A escravidão. Assim éramos nós no mundo, amados. E assim estão algumas pessoas no mundo, escravas. Só que a gente tem que prestar atenção, amados, para que esse senso, né, que eles vão roubando esse senso de valor próprio, de amor próprio, o mundo, o sistema aí fora quer fazer isso conosco, amado. E a gente tem que prestar atenção nisso. Não podemos aceitar. Às vezes é um noticiário, é a televisão que adentra a sua casa e vem te roubando esse amor próprio, esse senso de valor, porque o mundo quer isso, amado, que você acha que é normal, tudo é normal, isso é normal, aquilo é normal. Não, amado, para nós não é normal, não. Não podemos permitir que roubem nosso senso de valor. Amém? Vamos lá. Quarto ponto aí. Faraó incita os egípcios à inveja, à xenofobia, né, que é a antipatia pelas pessoas estranhas, por aqueles que eram de fora, né? O medo. Então, ele incita os egípcios a não gostarem do povo hebreu. Por quê? Porque, eram escravos, não pode gostar desse povo aí, não. Eram escravos. Então, todo esse sistema é criado por Faraó. E o povo se torna dependente disso, né? Quinto ponto ali, Faraó coloca sobre os hebreus o quê? Feitores e capatazes, exercendo pressão física e psicológica. Pensa aí, amado, alguma semelhança no que nós vivemos hoje? Pressão física, psicológica? Imagina a vida daquele povo sofrendo todo dia, sendo surrado, todo dia, né, levando como chibatada, apanhando. Pensa, amado, quanta pressão esse povo viveu. Quais são as pressões psicológicas que nós vivemos hoje, amado? Pensa aí. Pensa aí, amado. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravo ou de peregrino. O deserto não é o nosso lugar, amado. Ponto número 6. As parteiras egípcias recebem ordens para matar todo filho homem que as hebreias tivessem a fim de acabar com os hebreus. Então, quando a gente entende, amado, que todo filho homem aqui deve ser morto, não era só Moisés que deveria ser morto. Ele estava querendo matar todo mundo, todos os filhos, ele estava querendo acabar com os filhos de Deus. Porque uma vez que os meninos fossem mortos, não existiria, né? Ele terminaria com o povo de Deus. 7º ponto, Faraó era muito hábil em manipular as mentes, tanto dos hebreus quanto dos egípcios. Amado, o inimigo tem esse poder de manipular as mentes, com mentiras. Através do quê? Através de fofoca. Sabe quando alguém liga para você, amado, e fica, sabe? É isso, é aquilo, olha, cuidado. Fofocas. O inimigo tenta manipular as mentes, amado, através do Facebook, das mídias, né? Das mensagenzinhas que chegam lá no WhatsApp. Por isso eu falo, não me manda nenhuma mensagenzinha desse tipo aí. Eu já deleto, não me manda. Não me manda mensagenzinha, não me manda
coisas que não vão agregar na minha vida. Não me manda, porque isso rouba o nosso tempo. Isso rouba, amados, isso manipula a nossa vida, isso amedronta algumas pessoas que não têm firmeza. Né? Faraó queria manipular. Hoje, o povo é manipulado como? Pela informação, pela política, pelos jornais, pelo noticiário. Amado, cá para nós. Muitos crentes deixaram as suas igrejas, deixaram o corpo vivo de Cristo por causa de política nesses últimos tempos, amados. E eu estava esses dias conversando com uma vizinha minha, católica, mas uma mulher muito conhecedora da palavra, e ela disse, olha, aconteceu isso na minha igreja. Aconteceu isso na sua? Eu falei, no ministério todo, em todas as igrejas. Muitas pessoas deixaram Deus, trocaram Deus por um prato de lentilhas, amado, pela política. Isso, amado, isso é manipular a mente. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Deus, amado, porque o povo lá no Egito era manipulado. As suas mentes eram manipuladas, amados. E eles não conseguiam sair da escravidão, porque a mente dele já estava ali. Próximo ponto, número 8. Faraó subjugou os hebreus, os atormentou, assassinou seus filhos e piorou a malignidade sobre eles depois que Moisés apareceu para libertá-los. Então, depois que Moisés aparece, amada, a coisa fica ainda pior. Que o faraó falou assim, Você veio para libertar o seu povo? Agora você vai ver. Agora que eu vou castigar esse povo. Vai ver o que vai acontecer. Ponto número 9. Faraó conseguiu roubar totalmente a liberdade dos filhos de Israel de uma forma que eles se tornaram dependentes dele. Amado? Mais uma vez, alguma semelhança nos dias de hoje? Pensa aí. Então, o sistema fez com que as pessoas se tornassem dependentes. Como é que era, então? Era assim, ou eu me rendia a Faraó, ou eu morria. Era assim. Então, essa era a vida do Egito, do insuficiente, da insuficiência. Mas Deus, amados, quer, e está nos dizendo hoje, que Ele nos quer vivendo no mais que suficiente. Então, diga aí, eu vou viver o mais que suficiente, porque é isso que Deus tem para nós, amados. É isso que Deus tem para nós. Então, Moisés foi um grande libertador do povo de Deus. Ele tirou aquele povo da escravidão do Egito. E nós, amados, e nós? Jesus Cristo, da mesma forma, nos tirou do mundo. Diga graças a Deus por isso. Jesus nos tirou debaixo de um jugo de escravidão. Veja Êxodo 3:6 diz, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, ó o que Deus está falando, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Amados, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Amado, Deus está te lembrando das promessas que Ele fez para você e para mim. Amado, vai acontecer, amado. Diga aí, vai acontecer. Em nome de Jesus, amado, vai acontecer. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para prometer e não cumprir, amado. Se Ele diz que nós vamos viver numa terra que mana leite e mel, terra boa, terra ampla, terra de bênçãos, vamos desfrutar de tudo que é bom, nós temos que acreditar nessa palavra, crer, amado, é a palavra de Deus. Amém? E diz ainda, olha, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Vem agora, versículo 10, opa, deixa eu ver aqui. Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, amado, aqui está o plano de Deus para Moisés, como libertador daquele povo, né? Do povo do Egito. E Jesus, amados, e Jesus? Vamos lá, Colossenses 1,13 diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas. Então, veja, amado, Moisés libertou aquele povo do Egito. E Jesus nos libertou do império das trevas, do mundo, amado. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deixa eu ver aqui. Então, amados, essa obra foi feita na minha vida e na sua vida. Não somos mais escravos, nós somos mais que vencedores. Escreve aí, eu não sou mais escravo, eu sou mais que vencedor. Amém? Somos mais que vencedores. Hoje nós vivemos um novo pacto, um pacto de melhores e superiores promessas, amados. Hoje nós vivemos um Jesus ressurreto, não é aquele da cruz do Calvário que muitas pessoas vivem. É um Jesus ressurreto, vivo. Ele vive em mim, ele vive em você, amado. João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amado, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso traz paz ao seu coração, amado. Isso traz paz ao seu coração? Então, crer em Jesus não é algo da boca para fora. Eu creio. Não é algo da boca para fora, amado. Crer em Jesus não é chegar num culto de ceia, por exemplo, de forma religiosa e dizer amém, amém, glória, glória, aleluia. Não é. Crer em Jesus implica em mudança de vida. Escreve aí, diga, crer em Jesus implica em mudança de vida. É você sair de uma vida teórica, amado, para uma vida prática. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus, amado, é quando eu pego a Bíblia Sagrada e eu adapto todas as minhas ações àquilo que Deus fala, né, na sua palavra. Quando eu pego, a Bíblia, eu não abro a Bíblia, não, isso aqui não. Não, eu pego a Bíblia. Crer em Jesus é quando eu pego essa palavra, amado, e eu adapto as minhas ações àquilo que Deus fala na palavra dele. Os princípios de Deus. É isso. Isso é crer em Jesus. Não é que eu pego a Bíblia e falo assim, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso aqui eu me submeto, isso aqui não me submeto a isso não. Não, amado. Crer em Jesus é, Deus diz, eu creio. Está na Bíblia, eu tomo posse, eu recebo, eu obedeço. Isso é crer em Jesus. Então, nós não podemos, amados, ser pessoas convencidas dentro da igreja. Não, eu tô lá, né? Porque, o meu filho vai, a minha filha vai, o meu irmão, meu pai, a minha mãe, não sei quem, o vizinho, eu tô lá, né? Tô lá. Nós não podemos estar convencidos dentro da igreja. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Então, se não tem fruto, amado, não houve conversão. Houve o quê? Um convencimento. Porque quem foi convertido, dá fruto. E quem foi convencido, amado, não permanece. Não fica firme, é abalado por qualquer ventinho, por qualquer ondinha, a pessoa é abalada. Então, vamos pensar, amado. Pensa aí, qual é o seu estágio de vida espiritual hoje? Qual é? Pensa aí. Vamos para o próximo ponto, ou o próximo tópico, né? Entendendo a saída do Egito, do mundo. Vamos lá, vamos entender aqui. A obra de Deus, ela é eficaz e definitiva. Mas a verdade é, amados, que o diabo, ele não quer deixar isso barato. Ele é um gato desdentado, como dizia
a minha mãezinha na fé, Bispa Solange. Ele é um desempregado do céu. Ele fica em derredor, né? Procurando brechas, né? Para lançar as mentiras. E assim, como depois da saída do Egito, amado, você vai se lembrar. Quando Moisés vai falar com o faraó, ele diz o quê? Olha, nós vamos levar os animais, os homens, as crianças, as mulheres, não vai ficar nada, nós vamos levar tudo. E nós conhecemos, né, isso aconteceu depois de muitas coisas, das pragas, né, depois de muito sofrimento, né? Mas Faraó, de uma forma sobrenatural, é inclinado por Deus e o que ele faz? Ele libera o povo. Libertou lá. O que acontece, amado? Depois cai a ficha de Faraó e ele diz, o que eu fiz? E nesse mesmo momento, né, Moisés está o quê? Está saindo lá, está cantando alegremente com o povo, afinal, eles foram libertos. Estão saindo da mentalidade de escravo. Mas o que acontece nesse momento? Faraó manda um exército atrás deles. Amado, assim é o inimigo. O inimigo não quer deixar barato. Ele sabe que você já teve uma conversão, que Deus já te tirou do império das trevas, né? Ele sabe que agora você não vive mais debaixo do pecado, que você não vive mais no mundo, mas ele não quer deixar isso barato. Então o diabo vem, ele vem com tudo, amado. Para tentar o quê? Para tentar acabar com a nossa festa. Igual lá o povo que estava saindo. O faraó volta e fala, opa, não. Manda pegar todo mundo. Por quê? Porque o diabo quer, amado, que a gente volte para a nossa velha vida. Para o velho homem. É isso que o diabo quer. Então pensa, a pessoa estava na igreja. A pessoa estava o quê? Estava firme. Ah, é por graça, estou vivendo, é por fé, aleluia, estou firme. Tamo junto, tamo unido. De repente, amados, veio a pandemia. De repente veio a pandemia e cadê o irmão? Cadê a irmã? Os ventos estão soprando lá e a pessoa está lá. Porque, amado, veja bem, nós estamos aqui, não estamos na igreja, mas tem pessoas aqui conectadas. Cadê o irmãozinho? Cadê a irmãzinha? Tá faltando muita gente aqui conosco hoje. E tem pessoas, amado, que não voltam mais. Porque o inimigo conseguiu, ele lançou os dados inflamados, lá lançou as mentiras e a pessoa ficou, não voltou mais, porque nem participando de um culto online não está. Então lá no mundo, amado, a pessoa tá lá no mundo, ela, não, agora não vou mais para a igreja, não. E tem pessoas que falam assim, não, olha, agora que eu sei que tem essa facilidade de assistir culto online, mas tem gente que nem tá no culto online, amado. Nem isso tá. Realmente a pessoa tá no mundão. Então nós temos que ter esse entendimento que nós não podemos abrir brechas, amado. Não podemos, nós temos que nos colocar na brecha. Não podemos dar espaço para o inimigo, o bispo está falando aqui. Da mesma forma que o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão, ele fez o milagre acontecer para que você saísse do mundo, para que eu saísse do mundo. E é para a gente não voltar mais para lá, amado. Não podemos querer voltar para o mundo. Vamos ter essa consciência, amado, porque aquele povo viu as pragas, viu o mar se abrir, viu tudo que Deus fez acontecer lá, amado. Nuvem de fogo durante o dia. Né, bispo? A noite, de fogo à noite, para iluminar eles lá, para aquecer. Eles viram muitas coisas, mas, amados, essas pessoas punham Deus à prova a todo momento. Mas Deus, lá no Egito a gente tinha pão e a gente tinha água, aqui no deserto vamos morrer de fome. Amado, nós temos que ter a nossa confissão alinhada e ter clareza daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus certamente fará, amado. Certamente. Algum dia Deus te deixou na mão? Não, jamais. Deus não nos deixa na mão. Eu vou te passar um dado aqui muito interessante, porque eu já falei sobre isso, mas eu quero lembrar, porque nós já falamos sobre o deserto não é o meu lugar, né? Há alguns anos, acredito.
Mas eu tinha dito nesse estudo que, amado, a distância entre o Egito e o Canaã, numa linha reta, é de mais ou menos 425 quilômetros. É mais ou menos daqui de Curitiba a São Paulo. Mais ou menos. Em linha reta, totalmente reta, dava mais ou menos 425 quilômetros. Se a pessoa, né, fosse fazer alguns desviozinhos, vou por aqui, vou por ali, mais ou menos uns 600 quilômetros. Então vamos pensar, Marco. A pergunta que vem é, 425 quilômetros em linha reta, 600 quilômetros desviando um pouquinho. Mais ou menos, vamos lá, de 3 a 6 meses, eles chegariam a pé, né? Porque vamos colocar que todo mundo vai caminhando junto, é mais devagar, né? Do que poucas pessoas. Aí eu te pergunto, amado, eles ficaram 40 anos no deserto? 40 anos, amados. Será que essa é a vida que Deus tem para nós? Não, amados. Não é. O que Deus tem para nós é muito melhor. A verdade, amados, nós conhecemos toda a história, passaram 40 anos ali. Depois depois de 40 anos no deserto, os israelitas, debaixo da liderança de Moisés, depois de Josué, o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida. Mas existe um processo, amado. Muita coisa aconteceu, mas eles entraram na terra prometida. Pensa aí, amado, muita coisa está rolando na nossa vida, está acontecendo. Mas Deus tem uma terra prometida. Deus tem uma Canaã, amado. Deus tem uma terra que emana leite e mel para mim e para você. Nós não podemos nos acomodar no deserto, amado, no suficiente, porque Deus tem o mais que suficiente para nós. Então a gente não pode dizer, tá bom. Não, não tá bom, não. Não é essa a vontade de Deus. Vamos ler lá Josué 21:43, diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Então a promessa se cumpriu. Diga aí, amado, quero que você entenda. Diga, a promessa se cumpriu, porque Deus cumpre, amado. Deus cumpre. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. E agora vem o versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, amado. Anote esse versículo aí, para você se lembrar. Deus não é homem para mentir, amado. Deus não promete e ele não cumpre. Não. Tudo. Deus cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus cumpriu cabalmente cada promessa. Então eu quero um ponto de atenção aqui, amado, porque é importante que a gente observe que mesmo depois deles terem conquistado, né, da promessa ter sido cumprida, a permanência naquela terra existia através de uma condição. Então eu quero que você preste atenção nisso, amado. Existe uma condição para permanecer na terra prometida. E eu disse no início aqui que se alguns se encontram no terceiro estágio, que é o estágio do mais que suficiente, amado, fique firme aí. Permaneça fiel. Porque para que eles se mantivessem naquela terra, amado, para que a permanência deles, né, fosse algo verdadeiro, né? Vou permanecer na terra prometida, vou permanecer no mais que suficiente. Tinha uma condição. Tinha uma condição. Então, vamos ler algumas passagens que afirmam isso. Deuteronômio 8:19 diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então, presta atenção, amado. Andares após outros deuses. Às vezes as pessoas pensam, servires, adorares outros deuses. Às vezes a pessoa fala, é uma imagem. Não, amado. Outros deuses pode ser coisas palpáveis, pode ser uma pessoa, pode ser muitas coisas.
Você colocou outra pessoa na frente de Deus, você colocou o seu trabalho na frente de Deus, você colocou uma situação na frente de Deus, você colocou qualquer outra coisa na frente de Deus. Está dizendo aqui, ó, protesto hoje contra vós outros que perecereis, amado, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Outro versículo que diz, Josué 23:16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amado, pensa aí. Outra vez o Senhor está dizendo aqui, deuses, vou dizer de novo, não são apenas imagens, porque nós não acreditamos em imagens, amados. Nós já saímos dessa fase aí. Mas há pessoas que se tornam deuses na vida de outros. Há pessoas que abandonam as suas raízes no Senhor. Há pessoas que abandonam os seus chamados no Senhor. Por causa de outras pessoas, por causa do trabalho, por causa de uma outra vida. Não, vou procurar uma outra vida. Amado, e o chamado de Deus? Vamos lá, 1 de Reis. Deixa eu ver aqui, cadê? 1 de Reis 9:6, diz a palavra. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, presta atenção, amado, que está dizendo a palavra. Se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, se apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e adorardes a outros deuses, né? Então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a essa casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Amado, está dizendo o que aqui, olha? Se apartardes de mim, vós e vossos filhos, e não guardardes os meus mandamentos e estatutos, mas fordes servirdes a outros deuses. É aquilo que eu falei agora há pouco, amado. Pessoas deixaram Deus por causa da política, por causa de políticos, por causa de partidos, por causa do sistema deste mundo. Deus está dizendo o quê? Lançarei longe da minha presença. Amado, não basta chegar na terra prometida, tem que permanecer, amado. E nós vamos chegar, diga, eu vou chegar na terra prometida. Nós vamos conseguir, amados, nós vamos prosperar, nós vamos vencer, mas nós precisamos permanecer, amado. E há condição para permanecer. E é óbvio, amado, é óbvio que ficar na terra prometida, ficar na Canaã, ficar nessa terra do mais que suficiente, depende da fidelidade. Da minha fidelidade, da sua fidelidade. Assim como nós também estamos caminhando para um lugar, talvez alguns tenham chegado nesse lugar. Mas como igreja, amado, para onde nós estamos indo, eu disse a semana passada, o lugar que nós estamos indo, assim como Josué, Deus disse o quê? Semana passada nós ouvimos muito esse versículo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você tem que crer nessa palavra, amado. Você tem que ficar com essa palavra. Maravilhas. Deus fará maravilhas no nosso meio. Ou seja, um lugar novo, coisas novas, novas experiências. Onde nós chegarmos, amados, nós temos que vigiar, nós temos que ser fiéis para permanecer, nós temos que obedecer, nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que guardar os estatutos do Senhor. Não é viver uma vida teórica, uma vida de teoria, é de prática, mas é praticar a palavra, é permanecer no evangelho, amado. É permanecer nos princípios de Deus. Jeremias 7:24 diz. Jeremias 7:24. Mas não deram ouvidos. Olha o que aconteceu com esse povo. Não deu ouvido. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos.
E olha agora. E na dureza do seu coração maligno. Amado, as pessoas que se apartaram da graça de Deus, da vontade de Deus, estão com seus corações endurecidos no maligno. O maligno está ali, ó, jogando um monte de dardo. Andaram para trás e não para adiante. Amado, não queira voltar para trás, não queira voltar mais para o velho homem, porque só anda para trás quem não obedece, quem não dá ouvidos, quem não atende ao que Deus falou. A pessoa vai perecer, amado. Tem pessoas perecendo, tem pessoas sofrendo, amado, porque querem, porque essa é a vida que elas querem. E não adianta a gente ter dó, amado, porque a nossa dó não vai fazer nada. Não vai mover nada. Nós temos que falar da palavra para a pessoa reagir. Então, Deus tem falado muito claro conosco, amado. Nós vamos andar para frente. Amém. Nós vamos ser conduzidos por Deus daqui, amado. Onde nós estamos para um futuro maravilhoso, um futuro brilhante. Para frente, amado. Para trás, jamais. Escreve aí, para trás, jamais. Escreve, amado. Escreve isso. Jeremias 25:8. Diz a palavra. Acho que não tem o 8, né? Não tem. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Então, nós precisamos ficar alertas, amados. Alertas. Jeremias 32:22 diz: e lhe deste essa terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Aqui diz a palavra. Ou seja, o mal veio, amados, porque eles não obedeceram. O mal tem se achegado à vida de muitas pessoas porque não estão obedecendo à voz de Deus. Viraram as costas para Deus, amado. O mal vem na vida daquele que não permanece fiel ao Senhor. Mas não queira compartilhar uma vida dessa com ninguém. Então, existe algo que Deus está fazendo no nosso tempo atual e nós não podemos, amados, falar que nós não estamos percebendo, amados. Você não está percebendo o que Deus está fazendo no mundo? Deus está permitindo acontecer? A palavra profética veio para dizer, amado, que é um tempo de restauração. E nós não podemos achar que nós estamos vivendo, amado, fora de um plano perfeito de Deus. Não podemos temer aquilo que o apóstolo falou na segunda, nós falamos, não podemos ter medo, amado. Não podemos achar que essa vai ser a nossa vida, o que está acontecendo aí fora. É preciso que você entenda da parte de Deus, amado, no seu espírito. Tudo está debaixo de um desígnio de Deus, de um propósito de Deus. Nós precisamos crer nisso. Então, como igreja, nós precisamos confiar em Deus. Porque assim como aquele povo do Egito foi para o deserto, certamente existe uma terra prometida para todos nós, amados. Creia nisso. Existe sim. Assim como eles saíram de um estágio e chegaram em outro estágio, eu creio, amado, existe uma terra prometida para nós. Existe uma Canaã, existe um lugar, amados, nós não vamos olhar para trás. Existe um lugar maravilhoso, mas nós não podemos olhar para trás, amados. Não podemos. Nós não podemos desobedecer. Nós vamos sim obedecer à voz de Deus. Nós vamos continuar, amados, nos preceitos do Senhor. Nós vamos continuar fiéis a Deus, amados.
e nós vamos permanecer. Diga, eu vou permanecer. Para terminar, vamos lá, Hebreus 11, 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, deixa eu pegar aqui. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior. Isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, amado, diga assim, Deus tem um plano para minha vida. Muitos dos heróis da fé não viveram a promessa. Saudaram-na de longe. Mas nós estamos aqui, amado, na continuidade. E nós vamos chegar onde Deus falou que nós iríamos chegar. Você tem que crer nessa palavra. Nós vamos viver o mais que suficiente, amado. Então agora você não pode ter mais uma mentalidade de escravo e nem uma mentalidade do deserto. Do suficiente. Porque Deus quer que vivamos o mais que suficiente. Por quê? Porque nós vamos obedecer à voz de Deus, amados. Nós vamos ser tementes ao Senhor, nós vamos ouvir a voz de Deus a cada culto e nós vamos avançar. Então, creia nessa palavra, amado. Diga, eu vou viver o mais que suficiente, amado. Nós não vamos viver apenas da vida financeira. Eu recebi meu salário, paguei minhas contas, não sobrou nada. Isso é o suficiente. Eu não recebo mais isso, amado, para as nossas vidas, para essa igreja, para o povo de Deus, não mais. É o mais que suficiente. Em todas as áreas da nossa vida, amado. A gente não pode também mendigar um carinho para alguém, mendigar, sabe, uma atenção de alguém, de um familiar, de um marido, de uma esposa. Amado, isso não é, isso é o insuficiente viver dessa forma. Nós temos que viver o mais que suficiente em todas as áreas da nossa vida. Amém? Escreve aí, eu vou viver o mais que suficiente. Eu confesse aí com a sua família. Eu vou viver o mais que suficiente na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, na minha vida profissional, no meu chamado. Escreve, amado, você vai viver o mais que suficiente em nome de Jesus. Amém? Que assim seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E agora nós vamos orar. Vamos orar, bispo? Amém. O bispo vai vir aqui comigo. Leve o seu pensamento aí, amado, cativo em obediência a Cristo. Apresenta a sua oração ao Senhor nesta hora, amado. Declare na sua vida e da sua família tudo que você ouviu agora. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra na sua vida. Chega, amado. Chega de escassez, chega de insuficiente. De Jesus, chega de deserto, porque o deserto não é o nosso lugar. É verdade. O que Deus tem para nós é uma Canaã abençoada. É uma terra maravilhosa. Amém, Senhor. Com coisas boas, amado. É isso que Deus tem para nós. Então feche os seus olhos agora. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus. Sim, Jesus. Te louvamos, Pai. Amém, Pai. Te bendizemos, te agradecemos por esta palavra que falou profundamente ao Glórias nosso coração. Sim, Jesus. Que nos fez lembrar, Jesus, de quem nós somos diante de Ti, Pai. É verdade, sim. Filhos de Deus. Nos fez lembrar, Jesus, que nós já saímos do império das trevas. Amém, Senhor. Nós já saímos do mundo de escravidão. Glórias a Deus. Nós já saímos do sistema mundano. É verdade, Pai. E muitos de nós estão vivendo hoje no deserto. Na suficiência. Em nome de Jesus, Pai, tem muitos peregrinos ainda, Senhor. E nós não queremos mais viver como peregrinos. Em nome de Jesus. Porque, mais uma vez eu digo, o deserto não é o nosso lugar. O nosso lugar é a Canaã. É a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. É a terra que é boa. Amém, Jesus. Boa. Sim, Senhor. É a terra onde nós vamos desfrutar de grandes bênçãos, do mais que suficiente. Glória a Deus.
Portanto, eu declaro, Senhor, este mais que suficiente em todas as áreas da nossa vida. Recebemos, Jesus. Senhor, e nessa hora eu te peço em especial na vida, na nossa saúde, Pai. Amém, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor amado, porque às vezes as pessoas deixam recados aqui na secretária, pedindo oração por esta área de pessoas que pegaram o Covid, estão com o vírus. E nós repreendemos, Senhor, esse vírus da vida dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por cura, Jesus. Por livramento, Senhor. Extingua, Pai, todo esse vírus do nosso Brasil, Senhor, do mundo, Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Deus querido, essa mentira veio para afastar as pessoas, para esfriar o povo de Deus. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, cura o teu povo, Senhor. Eu declaro aqui a mais que suficiência na vida do teu povo em relação à saúde, Pai. Eu não recebo mais, Senhor. O povo de Deus, nós como povo de Deus, vivendo no deserto da vida, na saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A suficiência. Ou vivendo lá no Egito. Pessoas que estão doentes e não saram nunca. E não saem deste quadro grave, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, liberta as pessoas que estão entubadas, Senhor, nos hospitais, aqueles que são seus filhos. Liberta, Senhor, o povo de Deus de uma mente escravizadora, Senhor. Seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja, Senhor, uma pessoa que acredita realmente que está doente. Liberta essa pessoa, Senhor. Liberta, Pai. Liberta as mentes doentes, Senhor. Liberta os corações doentes, Senhor. Cura, Senhor. Cura o físico, Pai. Cura, Senhor. Nós queremos viver o mais que suficiente nesta área da saúde. Nós queremos a saúde perfeita. Nós cremos, Senhor, que estamos blindados por Ti, Senhor. Estamos blindados por Ti. O Senhor já levou sobre si toda a nossa dor, enfermidade, doença, tudo que era contra nós. Aleluia. Nós cremos na sua palavra, Senhor. Cremos, Jesus. E declaramos em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai. Mais que suficiência em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Pai. Nesse mesmo espírito também, Pai, nós queremos ligar aqui na terra, Senhor. Para estar ligado nos altos céus, Senhor Jesus. Sim, Pai, meu Deus. Que o Senhor esteja renovando, Senhor, a mente e os corações do teu aleluia, povo, Pai, aleluia. Em especial neste momento. Sim, Tira, Deus. Senhor, a dúvida. Amém. Retira, Senhor Jesus, a apreensão dos corações. Amém, retira, Senhor, a ansiedade. Amém, Senhor. Ficar por terra, Senhor, as preocupações, ó Pai. Sim, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, esteja preenchendo, Senhor, a nossa alma e nosso coração. Senhor, em nome que as tuas promessas, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos prometido como filhos de Deus, ó Pai, seja, Senhor, ó Pai, a nossa âncora, Senhor, o nosso porto seguro, aleluia, Senhor, Pai. Durante este período, Senhor, nós declaramos, Senhor, que já está passando, que já está acabando, ó Pai, Senhor, de provação, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Queremos declarar na vida do teu povo. Sim, Deus. Filhos, sim, Jesus. Força aleluia, e coragem, aleluia, Jesus. Cada Faz o teu povo forte, Senhor, para enfrentar esse Renova, momento. Senhor, em nome de Jesus, a alegria. Amém, renova, Senhor, as forças, ó Pai. Certeza, convicção. Em nome de Jesus, que os nossos olhos, ó Pai, sim, Jesus, possam estar olhando para Ti. Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, nós olhamos firmemente, sim, para o autor e aleluia, consumador da nossa fé, Jesus. Amém, Jesus, amém. Possamos estar, Senhor Jesus, com este olhar, amém, com este foco, Senhor, sim, meu Deus, com esta mentalidade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos, ó Pai, a bênção de Deus sobre as famílias, amém, Senhor, ó Pai, sobre os lares, sobre as amém, casas. Em nome de Jesus. Ligamos mais uma vez saúde perfeita, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Declaramos portas abertas, sim, Senhor. Jesus. Ainda que o mundo esteja apreensivo, Senhor, sim, Jesus. Vivendo medo desta terra, nós sim, confiamos em Ti e cremos em portas abertas. Em nome de Jesus. Portas que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. E as portas que Deus fecha, ninguém pode abrir.
Nós confiamos Nós cremos. na soberana vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Nos submetemos a um Deus soberano, Sim, Pai. cuja vontade sempre é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia, Jesus. Declaramos, ó Pai, Glórias a que este Deus. ano será um ano de prosperidade, Nós cremos, Senhor. Nós um ano de cremos. crescimento, Sim, um ano Deus. de avançar, ó Pai. Aleluia, grandes E o conquistas. teu povo não ficará no deserto. Restauração O teu completa. povo não ficará Em no nome deserto. de Jesus. O teu povo não voltará ao Egito, ó Pai. Aleluia. O nosso lugar é a Canaã, Pai. Amém, Senhor. O nosso lugar é uma terra que mana leite e mel. Uma Aleluia. terra, Senhor, de frutos, de prosperidade, Amém. de bênção. Amém, Jesus. Ó Pai, este é o nosso lugar. Aleluia. Receba isso, meu irmão Creio, e minha irmã, no teu coração. Receba em nome de Jesus. creio, Jesus. Eu creio. Ative a tua mente espiritual aí, Creio, Senhor. para que Em nome de você Jesus. viva Amém. neste lugar que Deus preparou para cada um de Aleluia. nós. Glórias a Deus. Nesta terra, o melhor desta terra. Em nome de Jesus. E a segurança da nossa salvação Amém, Senhor. está Em nas nome mãos de Jesus. do Senhor. Assim nós oramos com fé, Senhor, te Sim, agradecendo Deus. por esta palavra, Glórias a Deus. te agradecendo por este momento, Senhor Sim, Jesus, de batalha, Amém. ó Pai, de internalizar a tua Em nome de palavra, Jesus, Deus. por este momento, Senhor Jesus, onde nós cremos que estamos batalhando da Amém. maneira que te agrada, Aleluia. batalhando na fé, Aleluia. declarando a tua Em palavra. nome de A Jesus. Bíblia diz, nós Em nome de cremos, Jesus. por isso falamos. Aleluia, Eu Senhor. criei, por isso falei, Glórias diz o a apóstolo Deus. Paulo. Senhor. Aleluia. Então nós Nós declaramos cremos, isso, Senhor, no Nós nome cremos de santo todo de coração. Jesus. Em nome de No nome Jesus. santo de Jesus. Se você crê, concorda, aí diga amém. Diga Amém. glórias a Deus. Glórias a Estenda uma Deus. das suas mãos. Vamos declarar aqui a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, Senhor, Amém. para agora e para todo sempre. Acampa, Pai, com os teus anjos à nossa volta. Amém. Acampa com os teus anjos, Senhor, ao Amém, redor Jesus. do Senhor, do teu povo, Sim, Deus. da tua igreja, Senhor, Amém. nesta terra. Aleluia. Seja, ó Pai, como tu és, um muro de fogo à Nome nossa de volta, Jesus. Senhor. Nos blinda, Pai. Assim nós Estamos cremos, blindados. Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia. Se você crê, você recebeu essa palavra aí no teu coração, diga amém, diga Amém. glórias a Glórias Deus. a Deus. Amém? Até amanhã no nosso Conexão em Graça. Amanhã, às Conexão 20 em horas. Graça. Pelo Amém? Instagram, pelo Facebook, Isso. às 8 horas da noite. Tá bom? Amém. Conexão em Graça. Sempre um momento de falar de fundamentos da graça de Deus. Aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Uma noite abençoada. Amém. Amém. Graça e paz.